Quem quer competitividade tem de buscar as parcerias certas, alianças que tragam vantagens reais, uniões que resultem em mais visibilidade, mais produtividade, mais resultado de negócio. Quem procura tudo isso encontra no CEPROGS. Ser nosso associado é unir-se a uma plataforma de negócios e representatividade única. É contar diariamente com suporte especializado nas áreas de legislação, representação política, defesa de interesses econômicos e trabalhistas, ensino, empreendedorismo, inovação e startups. É trazer para dentro da empresa o engajamento de uma equipe que representa o setor de TI do Rio Grande do Sul em âmbito nacional e internacional. Isto sem falar nos convênios oferecidos que dão aos associados do CEPROGS inúmeros benefícios e descontos na contratação de produtos e serviços de áreas diversas. Ser associado ao CEPROGS também é estar sempre na vitrine por meio de uma plataforma que coloca fornecedores e compradores em contato e facilita o fechamento de vendas. É obter retorno de dúvidas sobre a convenção coletiva de trabalhos em até 4 dias úteis e declarações de vínculo e exclusividade em até 48 horas. No ecossistema do CEPROGS, representatividade não é um substantivo, é um impulso para a competitividade. Venha para esse ambiente de sucesso. CEPROGS, uma plataforma de negócios e representatividade única. Curta o CEPROGS nas redes sociais e utilize a hashtag MesasTI nos posts do evento. É com grande alegria que recebemos a todos na segunda edição de 2018 do MesasTI. O nosso evento tem por objetivo promover a união de todos os agentes do setor de economia digital, proporcionar palestras e debates sobre assuntos atuais e criar espaço para o desenvolvimento de networking. Agradecemos a presença dos diretores do CEPROGS, representantes das entidades, ex-presidentes, imprensa, senhoras e senhores. Queremos agradecer ainda às empresas patrocinadoras que apostaram em nosso evento. Patrocínio Gold, DBC Company, 2Cloud. Patrocínio Silver, Dinamize. Patrocínio Bronze, Consulpaz, Dinâmica Consultoria, Grupem, Positivo, RCA Digital, TEDEC, Zero Déficit e apoio Postmetria. Agradecemos imensamente o apoio da ACK Marketing Digital, empresa parceira do CEPROGS, apoiando em todas as edições do evento no decorrer de 2018. Lembramos que a revista Mercado TI será disponibilizada no formato digital através do site, mailing e redes sociais. Lembramos ainda que o estacionamento será por adesão e informamos também que todos os presentes no Mesas TI de hoje que contratarem a plataforma MKT Easy, plataforma de inbound marketing da Dinamize, ganharão o primeiro mês gratuito. Basta informar na contratação que participou do Mesas TI do CEPROGS. Nossos agradecimentos ao empresário José Riso, nosso palestrante, que no encontro de hoje abordará o tema A Internet Industrial Avança no Brasil. Nas mesas encontram-se as fichas para perguntas que deverão ser entregues para a nossa equipe. Convidamos para a sua saudação na abertura do nosso encontro o presidente do CEPROGS, senhor Diogo Rossato. Pessoal, muito bom dia. Dentre todos os patrocinadores que estão aí listados, a gente obviamente gostaria de agradecer a todos, mas fazer uma menção também à FIFA, né, que suspendeu os Jogos da Copa para a gente poder ter todo mundo aqui hoje. Está todo mundo tranquilo e focado no evento e prestar atenção 100% e ter mais um momento de aprendizado com a gente aí. Então sejam todos bem-vindos ao Mesas TI. Como você sabe, a gente gosta de aproveitar esse momento para passar um pouco das informações, das pautas que a gente vem trabalhando pelo setor. E eu vou citar algumas rapidamente, algumas de vocês, algumas empresas vão se sentir, vamos dizer assim, aderentes às pautas, outras não, mas enfim, é importante a gente citar porque é o momento que a gente está à frente de todo o mercado no evento do Mesas TI. Então, falando sobre a Lei da Inovação, que é uma pauta que a gente tem trabalhado aqui na cidade de Porto Alegre, o CEPROGS tem trabalhado através da Frente Parlamentar de Tecnologia e Inovação. E uma as 4 pautas que a gente tem trabalhado para a questão da Lei da Inovação são Política Municipal de Inovação, Ciência e Tecnologia,
realimentação do ecossistema por meio de incentivos fiscais, que é o projeto dos vouchers, que vocês vão tomar conhecimento em breve, que tem partido do secretário de Desenvolvimento aqui do município, e incentivos para os ambientes de inovação, as chamadas startups. Ainda não retomamos as agendas públicas com as entidades participantes da frente parlamentar, e assim que a gente retomar, vocês vão tomar conhecimento, então, com antecedência, para que todos se programem para estar presentes. Sobre o convênio do ICMS sobre as operações com software. O Rio Grande do Sul ainda não homologou este convênio, como São Paulo e outros diversos estados fizeram, e, portanto, aqui no Rio Grande do Sul, as nossas empresas continuam pagando apenas ISS. Posteriormente a essa homologação que aconteceu em São Paulo, o CEPROSP, que é como se fosse o CEPRORGS aqui no Rio Grande do Sul, o CEPROSP em São Paulo, obteve a suspensão dessa exigibilidade dos valores relativos ao ICMS nessas operações. Então, cabe destacar que tramitam também 2 projetos que determinam a suspensão da cobrança do ICMS sobre operações de software, a quais estamos acompanhando de perto aí para que não impacte o nosso setor. Regulamentação da profissão de TI. Estamos acompanhando de forma prioritária esta pauta no Congresso Nacional, onde também tramitam 2 projetos pela regulamentação da profissão de TI. Em novembro do ano passado, nós participamos de uma audiência pública, apresentando os argumentos que reforçam os motivos pelos quais nós, CEPRORGS, somos contrários à regulamentação da profissão. Semana passada participaríamos de uma audiência pública que aconteceria em Brasília e acabou sendo suspenso por falta de quórum em virtude dos Jogos da Copa. Então a gente está aguardando aí uma nova chamada para participar. Essa pauta está sendo trabalhada juntamente com a FENAINFO e com a SBC. A inclusão da computação na educação básica, que é outra pauta que a gente vem trabalhando bastante forte na frente parlamentar, mas como é uma pauta nacional, a gente está fazendo uma parceria aí também junto com a SBC, visando ajustar a base nacional comum curricular, de forma a incluir a utilização da computação na educação básica. Nos próximos dias, a gente estará participando de um evento promovido pelo Conselho Nacional de Educação, em Brasília, para dar prosseguimento também a esta pauta. E, por fim, todos os senhores já tomaram conhecimento com relação à desoneração da folha de pagamento. Então, após um trabalho bastante árduo aí do CEPRORGS, juntamente com a FENAINFO e demais entidades nacionais, o setor permanece desonerado, então, até dezembro de 2020, praticando, então, a opcionalidade, que também foi uma exigência nossa aí do setor, de 20% sobre a folha ou 4,5% sobre o faturamento, o que nos dá uma sobrevida e um tempo também para a gente trabalhar durante esse período a permanência dessa modalidade por um prazo indeterminado. Então, vocês podem ver que não são poucas pautas, a gente tem trabalhado bastante forte e hoje ainda de manhã, não sei se todos já têm conhecimento, mas rapidamente só citar para vocês, estava em votação a questão da contribuição sindical e ela permanece opcional. E esta é uma pauta que também o CEPRORGS se posicionou desta forma, uma das poucas entidades, sindicatos no caso, né, e nós somos uma entidade representativa, mas temos na nossa razão social um sindicato, mas nós apoiamos essa questão da opcionalidade, de forma que a gente acredita que os empresários sabem do trabalho que a gente faz e acreditem nas pautas que a gente trabalha, então por isso contribuiriam, e de uma forma espontânea e não obrigatória. Enfim, agora voltando para o nosso dia a dia, então, falar um pouquinho do nosso encontro de hoje. É sabido e sentido, obviamente, por todas as nossas empresas, o mar de incerteza que a gente está inserido, seja pela questão econômica, política, enfim, diversas situações em que, de um lado, está o Brasil, onde nós estamos inseridos, e, de outro lado, há uma pressão mundial bastante forte para que as empresas se digitalizem, as empresas implantem processos automatizados, ágeis, e façam com que a gente seja mais performático. Se demorarmos muito, em virtude da questão do mar de incerteza que eu comentei com vocês, que nós estamos inseridos, obviamente a gente vai ter um impacto muito grande logo ali na frente. Soma-se a tudo isso a nossa instabilidade social, com milhares de desempregos, buscando alternativas e muitas vezes justificando o desemprego, a concorrência com robôs e máquinas inteligentes.
Eu sempre cito um jargão, e acho que já citei aqui para vocês, um jargão que eu mesmo criei e tenho citado ele com bastante frequência, que é a questão de um momento que a gente vive ser um hiato social. Se buscarmos o significado da palavra hiato, o termo latim vem do hiatus, cujo significado é abertura, fenda ou lacuna. Pode ainda ser definido como a interrupção entre dois acontecimentos. E vejam só, na geologia, o hiato está relacionado com o conceito de discordâncias, que são superfícies que dividem duas rochas com idades distintas, sabendo que houve um intervalo de tempo na formação de ambas. Isso posto, e esse ato que eu cito para vocês, para o mercado, é justamente esta lacuna que a gente está vivendo, intervalo de tempo entre a consolidação de uma coisa para outra, de um status anterior para um status futuro. Uma fase de desconstrução do que tinha para a construção de algo diferente, sendo agora com o uso da inteligência artificial e da robotização. Diante desta teoria que acabo de relatar para vocês, posso afirmar que nos encontramos exatamente neste ato social e arrisco a dizer, pelos estudos que tenho feito e conversas com especialistas no tema, que daqui para frente dificilmente sairemos deste estado de ato social, devido ao constante e ininterrupto surgimento de novas tecnologias sem que a anterior esteja plenamente consolidada. Tudo isso em virtude da velocidade como as coisas aparecem, surgem, mudam, impulsionam e provocam em nós pessoas, ou até mesmo em nós empresários, a nos mudarmos constantemente. Mas enfim, vou deixar esse assunto aí para o nosso especialista e palestrante do dia aí, o Riso, para tratar esse assunto com vocês e trazer novidades sobre esse tema. E gostaria de mais 2 recadinhos por fim, que dia 5, próxima quinta-feira, nós esperamos encontrar todos vocês na confraternização de 32 anos da nossa entidade. E o último recado, dia 26 de julho, às 19 horas, uma parceria do CEPRORGS com a Unicinos. Nós teremos aqui em Porto Alegre, Unicinos Trends by CEPRORGS. É um evento que vai ter como tema o Business Analytics e vai acontecer na Unicinos aqui em Porto Alegre, na Nilo Peçanha. Então fiquem atentos, em breve a gente vai estar divulgando esta novidade também, essa iniciativa, para que a gente possa inserir cada vez mais a tecnologia na nossa sociedade. Em nome da entidade, um ótimo evento a todos, um bom mês STI e até quinta-feira que vem, não esqueçam, na confraternização de 32 anos do CEPRORGS. Obrigado. Obrigado, presidente Diogo Rossato. E agora convidamos para a sua apresentação o nosso palestrante empresário José Riso. José Riso é presidente da Associação Brasileira de Internet Industrial, fundador e diretor-presidente da Pollux Automation, empresa dedicada ao aumento de competitividade da indústria através do uso de tecnologias avançadas para a automação, tais como robótica e sistema de internet industrial. Membro ativo do Industrial Internet Consortium e palestrante frequente em universidades e entidades tais como SAI Brasil, VDI e European Factory Automation Committee. Com a palavra para a sua apresentação, o empresário José Riso. Obrigado. Ok? Boa tarde a todos. Grande honra estar aqui. Eu não posso começar sem expressar meu profundo agradecimento. O Donald começou tudo isso, mas tem sido incrível o acolhimento, o carinho com que eu fui recebido aqui. Vocês me deram um tratamento de popstar, o que definitivamente eu não sou, né? Desejar a todos um bom apetite. Ainda bem que eu tive um excelente café da manhã, então eu estou bem tranquilo. Vou tentar ser leve, para que ninguém tenha indigestão aí na comida. Apesar do tema,
né? Ele não é indigesto, mas é um tema, né, que tem uma certa densidade. Tem sido muitas palestras nos últimos 2 anos, né? Eu consegui lá, com meus sócios na Pollux, esse aval para sair por aí, divulgando algumas causas que a gente acredita bastante, mas é raro eu estar diante de um público tão importante e seleto, né, como o que eu vejo aqui hoje, né? Tecnologia da informação, ela é central à transformação digital que a gente está vendo aqui. Eu faço parte de um outro grupo, pelo menos por enquanto, que se chama TO. Então, para quem não sabe, TI, Tecnologia da Informação, eu sou da TO, Tecnologia de Operação. Tecnologia de operação são todos os sistemas, softwares, equipamentos que a gente encontra no chão da fábrica, que a gente encontra nos veículos, que a gente encontra nas refinarias, nas plataformas de petróleo. Então, são equipamentos, né, que se utilizam de software para fazer funcionar. E por alguma razão que eu desconheço, né, tenho a minha suspeita, mas não tenho certeza, TI tem andado no seu próprio caminho e TO no seu outro caminho, e dificilmente esses dois grupos interagem da maneira como deveriam interagir. Então, se tem uma primeira mensagem para deixar para vocês aqui, é que a internet industrial, que é o tema da minha conversa aqui, tem tudo a ver com a união desses dois grupos. A internet industrial funciona quando TI, Tecnologia da Informação, e TO, Tecnologia de Operações, passam a trabalhar juntos. Porque a grande vantagem competitiva e a mágica acontece quando essas duas equipes formam um time só. E por alguma razão, na maior parte das empresas que a gente visita, conversa, esse movimento ainda não se deu da maneira como deveria dar. É bem comum, né, o pessoal de TI ter lá uma forma de trabalho, cuida de alguns dos sistemas da empresa, do RP e etc. E o pessoal de TO está lá nas operações cuidando da sua parte e raramente eles se encontram. Então, fica o convite, né, para que cada um de vocês, líderes das empresas, promovam essa interação a partir de agora. Ela é muito importante. Bom, eu vou pedir a licença de vocês para, por uns 10 minutos, contar um pouquinho sobre a minha vida, o que me trouxe aqui, né, porque eu acho que ela dá contexto ao trabalho que eu realizo hoje. Eu sou uma pessoa que acredita muito na paixão. Não só a paixão pelas pessoas, talvez a mais importante de toda, a paixão que a gente tem pela esposa, pelo marido, pelos filhos, pelos pais. Eu acho que essa é a base que todo mundo precisa, mas a gente precisa ter também paixões pelas coisas que nós fazemos. É muito ruim a gente viver uma vida sem paixão. Se você for pensar, todas as grandes coisas no mundo, todas as grandes invenções, os grandes acontecimentos, tinham por trás uma pessoa, uma mulher, um homem, apaixonados por aquilo. E por que a paixão é importante? Porque fazer grandes coisas não é fácil. Você criar uma empresa do zero, num ambiente como a gente tem no Brasil, exige muita paixão, né? Então, se você faz uma coisa sem paixão, eu acho que você tem que parar e pensar. E paixão é uma coisa que acontece, a gente tem que experimentar. Então, a gente vai experimentando coisas e a gente, então, acaba se apaixonando por algumas delas, e isso acaba sendo o condutor da nossa vida. Eu acho muito difícil a gente viver uma vida sem paixão. E eu tenho várias, né? São paixões que surgiram ao longo da minha vida. Minha primeira grande paixão, que é da minha infância, foi o futebol. Minha infância foi passada no Rio de Janeiro, e naquela época a paixão era o futebol. A gente chegava da escola de segunda a sexta, ia jogar futebol na rua. Não tinha essa facilidade hoje desse monte de, como é que é, futebol suíço, quadra. Não, a gente jogava futebol descalço na rua, botava 2 pedras, era um gol, o outro. Então era aquela meninada que tinha o joelho ralado, não tinha a ponta dos dedos, e de segunda a sexta a gente jogava futebol na rua, o carro passava, a gente parava. No sábado a gente tinha o luxo de fazer uma vaquinha e alugar uma quadra de futebol de salão, aí tinha uniforme, era legal. E domingo a gente ia para o Maracanã sonhar, né? Então, quem não quer sonhar, você vai ao Maracanã sonhar, numa época que o Maracanã não era a discoteca que virou hoje. O Maracanã, naquela época, né, igual a gente fala, era raiz, hoje virou Nutella. Então, eu fui ao Maracanã, né, no período que o público mínimo era 120 mil pessoas. E aquilo realmente era apaixonante. E lá onde eu morava, meu pai nessa época trabalhava numa indústria têxtil chamada Nova América, que foi a maior fábrica de tecido das Américas. Hoje é um shopping center, né, faliu. E
E nessa fábrica, uma parte importante dos engenheiros tinham vindo da Inglaterra, fizeram a transferência da tecnologia, e nós morávamos num bairro, então, que tinha muita gente de fora, e os meus vizinhos eram escoceses, né? E tinha o Tony, que era quase da minha idade. Como ele chegou ao Brasil sem grande habilidade para jogar futebol, mas ele era nosso amigo, ele estava no nosso time. E onde é que a gente bota para jogar um cara que não é muito bom? Goleiro, né? E o Tony era o goleiro, né? Ele se jogava, se arrebentava, e era o nosso goleiro, até que depois de um tempo essa família voltou à Escócia, né? E voltaram para morar lá. E 2 anos depois, né, meu pai teve a ideia, né, da gente ir conhecer a Europa e visitar o Tony lá na Escócia. E nós fomos lá e chegamos na Escócia em janeiro. Não sei se alguém já esteve na Escócia em janeiro, é o inverno lá, né? Então, como eles estão muito ao norte, o dia amanhece 10h30 da manhã, 2h30 já é noite. Então, você tem muito pouco tempo ali disponível, e é muito frio, e está tudo cheio de neve e gelado. E a gente queria jogar futebol, né? A gente estava ali para isso. E a gente até tentou, né, ir lá para fora jogar futebol, mas era muito difícil. E o Tony começou a ficar preocupado. Pô, meus amigos do Brasil vieram para cá, e o que eu faço, né? Está escuro. Aí ele falou assim, não, eu vou levar vocês para ver uma coisa, talvez vocês achem bacana. E a gente saiu andando da casa dele numa estradinha e entramos num pub. Né, eu era o mais velho dos meus irmãos, eu tinha 11 ou 12 anos. Né, o que garotos de 12 anos vão fazer num pub, onde as pessoas vão beber? E lá no fundo, né, do pub tinha uma máquina que eu nunca tinha visto na minha vida, e quando me aproximei, eu olhei, e o que eu vi lá foi o que vocês estão vendo aqui na tela. Esse negócio aqui teve um impacto danado na minha vida. Para quem é mais velho, talvez lembre, esse era um jogo, né? Aqui no Brasil a gente chamava de fliperama, que era o Space Invaders. Então o que você faz aqui é defender a Terra da invasão desses caras aí, desses marcianos. E eu fiquei apaixonado por esse negócio, a gente ficou lá 5 dias nas costas jogando Space Invaders. Quando eu voltei para o Brasil, ainda não havia o Space Invaders no Brasil. Aquilo foi um impacto, eu falei, pô, preciso ver isso e tal. Até que, passado um tempo, o Space Invaders chegou. E eu fiquei tão fissurado nisso, hoje eu não sou mais aficionado de jogos, mas eu entendo as crianças que gostam, porque eu chegava da escola, em vez de futebol, ia para o fliperama jogar esse negócio. E eu fiquei muito bom, porque eu me apaixonei, então me dedicava bastante, e depois de um tempo eu fiquei muito bom em jogar esse jogo, e eu era o terror do dono do fliperama, porque esse jogo, para quem não joga, você põe uma ficha, em 2 minutos acabou. E eu fui aperfeiçoando ali uma técnica, com uma ficha eu ficava 3 horas jogando, então eu dava um prejuízo danado lá para o dono do fliperama. Dali a gente foi morar no Nordeste, eu estava ali com 16, 17 anos, começando a chegar a hora de ir para a universidade, e eu comecei a ler a respeito dos PCs, dos computadores. Foi a primeira vez que surgiu na minha vida alguma literatura que falava sobre computadores pessoais. E eu li um livro, naquela época, que contava o início da história da Microsoft, chamava Hard Disk. Então, contava lá como o Bill Gates enxergou que o software era a grande coisa de valor. E, naquela época, o Steve Jobs lançou o Apple II, né, que era o computador pessoal colorido. E eu fiquei fascinado por aquilo, só que a gente vivia na época da lei da informática. Então, você não tinha acesso àquilo. E no Brasil, para quem é daquela época, tinha uma empresa chamada Microdigital que fazia uns clones desses computadores, e eles fizeram um que chamava TK2000. Né? TK2000 era uma cópia um pouco mal feita lá do Apple II, mas estava disponível, era caríssimo, e eu chorei tanto meu pai que ele fez um leasing para comprar um TK2000. Eu comprei o TK2000, liguei na TV, comprei um gravador de fita, porque era assim que a gente, né, salvava o programa na época. Aprendi a programar em Assembly e Basic e comecei a fazer jogos. E eu me divertia fazendo jogos. Né? Fiz um jogo que foi a sensação lá na nossa vizinhança. Nós fomos os únicos que jogaram esses jogos. Era um jogo bem viciante na época. E aí eu falei, poxa, gostei desse negócio, quero ir adiante nisso. Só que naquela época a ciência da computação ainda era uma coisa muito embrionária. E eu pensei, poxa, mas será que eu vou estudar isso? Não, vou fazer alguma carreira que está, de certa maneira, ligada a isso, mas não era ciência da computação, fui fazer engenharia. Comecei a fazer engenharia no Brasil, e depois de 2 anos eu estava um pouco impaciente, né, com um pouco da falta de estrutura, e eu queria realmente entender mais da tecnologia. E aí um dia, voltando para casa da universidade, eu ia de bicicleta, eu parei a bicicleta no bar, fui tomar uma cerveja comigo mesmo,
pensei um pouco e decidi que eu ia estudar nos Estados Unidos. Isso veio, não sei como, eu não conhecia ninguém nos Estados Unidos, não tinha a menor ideia de como era estudar nos Estados Unidos, mas eu tomei a decisão, cheguei em casa, falei, pai, mãe, eu vou estudar nos Estados Unidos. No dia seguinte de manhã eu estava no consulado americano para saber como funciona. Eu fui recebido lá por uma senhora, dona Carmen, ela falou, pô, interessante, mas vamos fazer o seguinte, Riso, termina a graduação e aí a gente tem bolsa para você depois de fazer pós-graduação, porque não tem bolsa para graduação. Eu falei, não, eu já decidi, eu vou agora, eu vou fazer a graduação. Você é rico? Não, de forma alguma, pelo contrário. Você tem ideia de quanto custa estudar nos Estados Unidos? Eu falei, paga lá? Não, paga, lá não é federal igual aqui. Não, quanto é que custa? Eu acho que em dinheiro de hoje ela falou assim, vai ser uns $60 mil por ano. Opa, temos um problema aqui. Mas eu falei, eu vou dar um jeito, eu vou pensar numa forma. Não tem bolsa? Não, não tem bolsa. Talvez lá você consiga uma bolsa, talvez você consiga trabalhar. E para mim foi o suficiente, porque a vontade era tão grande. Eu tranquei a universidade, naquela época eu programava em linguagem C, né? Talvez tenha alguns programadores C. Eu fiquei um ano dando aula de linguagem C, juntando dinheiro, e fiz o processo, não tinha internet ainda, era tudo por correio. Fiz o processo para 5 universidades americanas, dei sorte, fui aceito nas 5 e escolhi morar no meio oeste dos Estados Unidos, numa universidade de tecnologia chamada Iowa State. Então eu fui para lá, tinha que trabalhar para pagar, então eu estudava e trabalhava bastante. O primeiro trabalho que eu fiz lá foi lavando pratos, no segundo maior restaurante universidade do mundo, só perdia para a Universidade de Moscou. Mas, estando lá, eu comecei a ver outras possibilidades. Trabalhei um tempo na engenharia mecânica e os 2 últimos anos que eu estudei lá, eu trabalhei para o governo americano, no departamento americano de ciência de materiais. Então, eu era projetista mecânico, trabalhando lá com os cientistas e tal, e era bem remunerado. Não foi fácil, mas eu consegui, nessa combinação de trabalho, estudo, bolsa parcial, concluir o meu curso. Em 92, eu me formei em engenheiro mecânico e louco para voltar para o Brasil. Recebi um monte de ofertas para ficar lá, para fazer mestrado, para trabalhar em outras empresas, mas o Brasil é uma das grandes paixões que eu tenho, e eu estava muito decidido que o meu lugar era aqui, só faltava escolher onde eu iria morar. E lá, nesse período que eu passei nos Estados Unidos, surgiu uma nova paixão. Eu fui para um ambiente de universidade muito diferente do que eu vi aqui no Brasil. Então, aqui no Brasil, boa parte dos estudantes de engenharia estava estudando para trabalhar na GM, na Embraer, no mercado financeiro. Então, todo mundo estudava com o objetivo de ter um bom emprego. E naquela época, nos Estados Unidos, eu vi que uma parte importante dos estudantes, não era ainda a maioria, mas uma parte importante deles estava estudando para criar a sua empresa. E aquilo para mim foi o máximo. Eu falei, caramba, eu posso fazer uma empresa e de cara eu sou o presidente da empresa, né? Olha que legal isso. E eu me informei um pouco mais e me inseri naquele ambiente de empreendedorismo e decidi que eu ia voltar para o Brasil e ia começar uma empresa. Mas eu acho que eu tive o bom senso de que, falei, poxa, se eu voltar agora, como é que eu começo uma empresa? Eu tenho que primeiro ter uma base mínima até para entender um pouco mais de negócio. E foi aí que eu liguei para o meu velho mandou a Exame, na época, 500 maiores, e lá na Exame, olhando, naquele ano, entre as maiores de cada setor, né, a Exame sempre escolhe a empresa do ano. Quem ganhou foi uma empresa que eu nunca tinha ouvido falar na vida, talvez vocês conheçam, chamava Embraco. Embraco, Empresa Brasileira de Compressores. Onde é que fica a Embraco? Joinville, Santa Catarina. Nunca ouvi falar de Joinville, mas deve ser legal. E eu já tinha vindo a Santa Catarina, num congresso de engenharia em Florianópolis. E eu li a revista, e a revista falava que a Embraco tinha operações em Chicago, perto de onde eu morava. Eu peguei o carro, fui até lá, conversei com o Laércio, que era o gerente, falei, olha, eu quero trabalhar nessa empresa. Ele, pô, legal, fez umas ligações, fechou. Então eu voei direto dos Estados Unidos para Joinville. Eu me lembro que quando eu cheguei lá, não sei quantos de vocês conhecem Joinville. Joinville hoje é uma cidade bacana, mas eu cheguei lá 25 anos atrás, o aeroporto de Joinville era uma casinha, né? Então eu saltei naquela casinha, peguei um táxi, cheguei no hotel, e eu estava tão apavorado com o que eu tinha encontrado que eu cheguei para o cara do táxi, amigo, volta lá no aeroporto, que eu não peguei minha mala. Eu estava tão, né, tentando entender aquilo. E eu tive uma experiência fantástica na Embraco. A Embraco, para quem não conhece,
é uma das empresas mais inovadoras que a gente tem no país, totalmente globalizada, compete de igual para igual com japoneses, europeus, americanos. E eu cheguei lá numa época muito legal, porque a Embraco estava justamente fazendo esse movimento de globalização e precisava produzir de forma mais competitiva, a custos menores, né, com mais qualidade, e entendia que isso passava por três pilares. Pessoas, sempre, as melhores possíveis. Não consigo imaginar nenhum gestor que não tenha como missão número 1 ter o melhor time que ele consegue atrair. Para mim, essa tem que ser a missão número 1 de qualquer líder de time. Eu tenho o melhor time que eu posso ter. Então, pessoas fundamentais. Segundo, são processos, né, que na indústria de manufatura a gente usa muito, que é o Lean. É você realmente otimizar os processos sem grandes investimentos. É fazer uma lógica funcionar. E o terceiro é tecnologia. A gente está no mundo hoje que não tem como ser competitivo só com pessoas e processos. A tecnologia é quem faz a automação das atividades repetitivas. Então eu vivi ali uma experiência muito boa, de muito aprendizado. Meu gerente me mandava para a Europa, Estados Unidos, buscar tecnologias, trazer e a gente aplicar na Embraco. E foi ali que a gente aprendeu a trabalhar com robótica, com sistemas de visão. Trouxemos uma máquina de estereolitografia, que hoje a gente chama de impressão 3D. Fizemos o primeiro link de internet de uma indústria privada no Brasil. Puxamos um gato lá da UFSC e conectamos a Embraco na internet. Não servia para nada, mas a gente já estava na internet. E aí, depois de 4 anos, né, o que eu considero a minha segunda universidade, eu saí e comecei essa empresa chamada Pollux, que faz agora 22 anos, e que com o tempo se tornou talvez uma das grandes referências em tecnologia para manufatura. Então essa tem sido a trajetória. Pode mudar, por favor, ali para a gente começar a apresentação? Ok. Bom, então vamos começar daí, né? O que eu tenho feito hoje e por que internet industrial e indústria 4.0 tem feito parte do meu dia a dia? Como empresa de tecnologia, a Pollux ela não pode, em nenhum momento, relaxar em relação às mudanças que o mundo tem, principalmente nessa área de tecnologia. Então, boa parte do nosso tempo na Pollux é gasta em reuniões na Europa, no Vale do Silício, nos Estados Unidos, em feiras, entendendo todo esse movimento. E, por conta disso, a gente consegue, muito rapidamente, perceber o início das coisas. Nossa, surgiu uma tecnologia nova, robôs colaborativos. Muito provavelmente, antes de qualquer pessoa no Brasil ter ouvido o termo robô colaborativo, a gente já sabia, né? E aí, com isso, nós vimos nascer a indústria 4.0, que é um dos conceitos que a gente vai falar aqui hoje. A indústria 4.0, ela apareceu para o mundo em 2011 na Feira de Hannover, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre o que é a indústria 4.0 e por que é importante a gente entender ela. Um pouco depois, nos Estados Unidos, surgiu um segundo conceito chamado Internet Industrial das Coisas, ou IIoT. Então, todo mundo já tinha ouvido falar do IoT, Internet das Coisas. Mesma coisa, só que o I adicional indica que é uma Internet das Coisas para a indústria. Importante, a indústria, nesse caso, não é a indústria de manufatura. Aqui no Brasil, quando a gente fala indústria, praticamente a gente fala de CNI, fábrica. Não, aqui nós estamos falando de segmentos industriais, manufatura, agronegócio, indústria do agronegócio, indústria de energia, indústria de transporte, indústria da saúde, Então, tudo é indústria. O que não é pessoal, o que não está, né, ligado ao nosso dia a dia, é considerado industrial. Então, a IoT é a internet das coisas aplicada nesse ambiente desses segmentos industriais. O conceito é esse, tá? Bom, eu acho que é muito importante, deixa eu ver se eu consigo mudar aqui. É muito importante a gente entender que há um espaço comum entre as duas coisas, mas são coisas diferentes, né? É muito comum, a gente vai no evento e o pessoal fala assim, olha, na transformação digital tem indústria 4.0, que alguns chamam de internet industrial. Não é que chama de internet industrial. São duas coisas diferentes. E para o Brasil é importante perceber quais são as diferenças e fazer aquilo que faz mais sentido para a gente. A indústria 4.0 é um projeto do governo alemão para garantir a competitividade que o país tem nessa nova era que a gente está entrando da transformação digital. Por quê? A Alemanha é uma potência pela exportação de tecnologia na forma de máquinas, equipamentos,
carros super avançados. E eles perceberam que o valor econômico das coisas estava saindo do hardware e indo para o software, cada vez mais. E quando você olha quem são as 10 maiores empresas de software do mundo, só tem uma da Alemanha, que é a SAP, né? E eles falaram, olha, isso aqui vai virar um problema. A gente tem que unir as duas coisas. Então, o conceito da indústria 4.0 nasceu com esse objetivo, de ajudar a indústria alemã a se adaptar rapidamente a essa nova realidade onde o valor do software é muito grande. Então, a indústria 4.0 preconiza uma jornada para que as fábricas saiam do estado atual para um estado ideal, né? Uma espécie de uma jornada aí que pode levar 10 anos, depende um pouco da capacidade de cada empresa. Eu vou dar um pouco mais de detalhes para isso. Mas eu acho que o ponto importante é, nasceu de uma iniciativa do governo e prega um caminho de médio e longo prazo. Os americanos, que têm uma visão um pouco diferente de negócio da alemã, pensaram o seguinte, bom, primeira diferença, nos Estados Unidos não nasceu no governo, nasceu na iniciativa privada, né? Então, só para dar uma ilustração, aqui na Alemanha, governo alemão, engajamento depois das grandes empresas alemãs. Nos Estados Unidos já nasceu fundado, né, o consórcio de internet industrial, foi bolado pela GE e cofundado pela IBM, Intel e assim por diante. Então já é uma diferença importante, é um movimento privado. O governo hoje faz parte, mas o caminho foi outro. Segundo ponto importante, o que eles falaram foi o seguinte, não é que a gente tem que fazer uma jornada de 10 anos, até porque eu não sei como é que o mundo vai ser em 10 anos. A gente tem hoje tecnologia comprovada, com grande aplicação na nossa vida, que é a internet, e por alguma razão a gente não usa isso na indústria. E por quê? A internet mudou a nossa vida completamente, né? Hoje com o smartphone a gente faz pagamento, a gente compra passagem, a gente reserva lugar no restaurante, a gente marca hotel, a gente usa... E por que as empresas usam tão pouco? Principalmente no setor industrial. É uma tecnologia que funciona. Alguém tem dúvida de que a internet funciona? Não, né? E o que eles falaram então foi o seguinte, ó, vamos começar a aumentar o nível de utilização da internet nas fábricas. E aí surgem alguns obstáculos naturais, porque quem é de TO como eu sou, sabe que na fábrica o que a gente tem lá é um legado de mais de 100 protocolos diferentes. É uma indústria que cresceu muito baseada em tecnologias de empresas como a Rockwell, a Siemens, etc., que não se falam. Então, quando você entra hoje lá numa fábrica, o que você tem ali é uma torre de Babel. Cada máquina fala. Então, assim, nada está muito conectado. A proposta da internet industrial, vamos migrar para uma arquitetura de referência comum, para garantir que em algum momento a gente consegue conectar todas essas coisas. Então, essa é a proposta da internet industrial. Bom, em algum momento, esse movimento que nasceu na Alemanha e que crescia nos Estados Unidos, né, parecia até um Fla-Flu, ou para a gente ser regional, um Grenal, né, Estados Unidos, Alemanha, mas com muito pouco tempo os dois movimentos se globalizaram. Então você hoje fala de indústria 4.0 no mundo inteiro e você fala de internet industrial no mundo inteiro. Em algum momento esses dois grupos tiveram que sentar para definir um pouco onde é que a gente colabora, será que a gente compete? E eles juntos então criaram esse gráfico aqui para dar justamente um pouco mais de clareza o que é o quê. Então quando a gente olha para a indústria 4.0, deixa eu ir um pouco para esse lado aqui. Indústria 4.0, a primeira coisa que a gente observa é que ela está 100% focada em manufatura. Então, quando eu falar de indústria 4.0, eu não estou falando de agronegócio, eu não estou falando de transporte, apesar de que agora pegou o 4.0, né? Então a gente vê restaurante 4.0, não sei o que, 4.0. Mas indústria 4.0 é manufatura. E é o desenvolvimento de um modelo detalhado para a próxima geração da manufatura e da cadeia de valor. Quando a gente fala de internet industrial, como eu falei, o escopo é muito maior. Então, energia, saúde, manufatura, cidade, transporte, tem mais coisa aqui. Mas no nível um pouco menos profundo. Então, internet industrial é agora, cobre tudo, com investimentos menores. Indústria 4.0, a gente está falando de um processo de mais longo prazo, que requer mais planejamento e mais investimentos também. Então, essas são duas diferenças importantes. Agora, há uma área comum. Quando a gente fala de
internet, conectividade na manufatura, a gente está falando aqui das duas coisas. Então, por isso que há hoje uma grande colaboração entre esses dois institutos. Eu coloquei a Pollux no AESI um pouquinho depois que ela foi fundada e passei a visitar participação. 4 encontros anuais, cada um em um país diferente, e a gente vai lá e se encontra. Então, eu cheguei lá no momento onde estava começando, onde o encontro tinha mais ou menos essa proporção de pessoas. Não sei, a gente tem quantas pessoas aqui? Umas 200, 150? Mais ou menos, o primeiro encontro que eu fui tinha mais ou menos esse público. Hoje ele está se aproximando a 700, 800 pessoas. Cada encontro aumenta. E faz 3 anos que eu frequento esses encontros e faz 3 anos que eu sou o único brasileiro que vai lá participar. No início eram quase todos americanos e europeus, principalmente alemães. Hoje, se eu for um encontro, o próximo encontro é em Beijing. Não é porque é na China. Vamos fazer depois é em Chicago. Se eu for ao encontro de Chicago esse ano, os americanos e europeus vão estar lá, mas eles vão representar talvez 30% do público. Os outros 70% são asiáticos. Chineses, indianos, japoneses, coreanos, pessoal de Singapura. Eles param o ônibus desce aquele monte de chinês. E eles absorvem tudo. E copiam. E hoje estão mais avançados até. E eu comecei a olhar para isso e voltava para o Brasil, via um debate sobre isso, mas não via nenhuma ação. Poxa, né, o que a gente faz? E me preocupava, porque eu via a coisa avançando e aqui no Brasil a gente não andava. Foi daí que surgiu a ideia de criar, há um pouco mais de um ano, a Associação Brasileira de Internet Industrial. E eu falo um pouco mais sobre isso lá na frente. Vamos falar um pouco sobre a indústria 4.0, né? O Donald me falou que o que me trouxe aqui foi, numa entrevista, eu falei que a indústria 4.0 era formada por uma miríade de tecnologias, né? E é isso mesmo. Então, a gente tem aqui, né, esse é um gráfico bem comum aí que a BCG fez, mostrando aqui quais são as tecnologias que compõem hoje a indústria 4.0. A robótica, simulação, a nuvem, a manufatura aditiva, a realidade aumentada, Big Data, quer dizer, conjunto de tecnologias. E uma das grandes discussões que a gente tem hoje é: a indústria 4.0 é realmente uma revolução ou ela é uma evolução? Né? Tem muita gente que fala, pô, isso aqui não é uma revolução, isso é uma evolução. Né? Porque eu acho que todo mundo aqui, eu poupei vocês do slide aqui que mostra a indústria 1.0, 2.0, 3, acho que todo mundo já viu esse slide. Né? Então, poxa, será que isso é uma revolução? Vamos pegar um exemplo aqui. Vamos considerar os robôs. Né? Até que ponto o robô é uma coisa nova? Né? Talvez continue sendo muito tecnológica. Mas o primeiro robô entrou em operação na GM em 1961. E se a gente olhar a carinha dele, não é tão diferente assim do que a gente tem hoje. Né? Esse aqui é um robô super avançado, é um robô colaborativo. Colaborativo quer dizer que ele é seguro para trabalhar junto com as pessoas, coisa que esse aqui não era. Mas quando eu olho para esse robô e vejo que, né, 50 anos depois, um pouco mais, a gente tem isso, eu entendo que aqui é uma evolução. O que a gente fez foi aprimorar o robô. Mais rápido, mais preciso, mais fácil de programar, seguro. Evolução. Quando a gente fala de robôs móveis, né, sucessores dos AGVs, que é esse cara aqui, pô, em 1953 eu já tinha o primeiro AGV operando. O AGV é um veículo autônomo que leva e traz peças dentro da fábrica, já existia. Então aqui, de novo, há uma evolução. Qual é a maior diferença desse cara para esse cara? Esse cara aqui ele tinha que seguir uma trajetória pré-definida e ele precisava ser guiado nessa trajetória por alguma tecnologia, um fio de cobre, por exemplo, dentro do... ele podia seguir. E esse cara aqui não, esse cara é totalmente autônomo. Se eu colocar ele naquela ponta da sala e mandar ele para outra ponta, ele vai sair andando, ele vai reconhecer que existem obstáculos, ele vai encontrar um caminho e vai chegar lá de forma autônoma. Mas também é uma evolução. Impressão 3D, né, que tecnicamente a gente chama de manufatura aditiva, e que é possivelmente uma das tecnologias com maior potencial de ruptura de uma série de indústrias. Se eu tivesse no ramo hoje que faz peças metálicas ou plásticas, eu estaria muito preocupado com a existência da minha empresa daqui a 10 anos, a não ser que eu rapidamente entenda e mude o meu negócio para manufatura aditiva. Por mais que ela pareça incipiente, para quem está acompanhando de perto, a velocidade com que essa indústria está se movendo para fazer máquinas cada vez mais rápidas, mais baratas e mais precisas é impressionante. Em Joinville, a gente tem sorte de ter
o Instituto Senai de Inovação, baseado em manufatura aditiva, então a gente consegue enxergar lá, eles têm 40 milhões de dólares nos equipamentos mais avançados do mundo. Eles fazem, por exemplo, peças de titânio impressas que vão na turbina do avião. Isso já é possível, né? É uma revolução ou é uma evolução? Essa é a primeira impressora 3D, deixa eu olhar aqui, 86. Também é uma evolução, né? Como eu falei, na Embraco, em 93, nós compramos uma, custou 120 mil dólares, só fazia peças de polímero pequenas, mas já existia. Então aqui também tem evolução. Então a dúvida é, pô, mas então não tem revolução? Estão enganando a gente, né, dizendo que é uma revolução, onde tudo é evolução? Não. Tem revolução sim, mas a revolução não está na robótica, não está na manufatura aditiva, a revolução está na parte de dados. Essa é realmente a grande revolução. A gente tem a nuvem, que é uma coisa nova, a gente tem o IoT, que é uma coisa nova, e a gente tem hoje um caminhão de dinheiros, pelo menos nos Estados Unidos, indo na direção do desenvolvimento de softwares que trabalham com redes neurais, com inteligência artificial, com deep learning. E isso aqui realmente vai mudar o mundo, e muito rapidamente. Então, há uma parte aqui de revolução que está ligada a esses elementos do software. Internet industrial, então, ela é isso aqui. É a gente conectar todas essas coisas na internet. O pessoal da Singularity University fala, eles têm uma visão muito positiva e rápida de para onde nós vamos. Que em muito pouco tempo nós vamos tirar a internet do nosso vocabulário. Hoje talvez seja uma das palavras que a gente mais fala no dia a dia. Vou me conectar à internet. Onde é que eu procuro? Olha na internet, 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 internet. A gente não vai mais falar sobre a internet, não porque ela não vai mais existir. É porque ela vai estar em todo lugar e todo mundo e todas as coisas vão estar ligadas o tempo inteiro à internet. Então eu não vou mais me conectar à internet. Eu vou estar 100% do tempo conectado à internet onde eu estiver no mundo. E não só eu, as coisas vão estar conectadas à internet também. Então a gente está indo muito rapidamente, né, e existe tecnologia para isso sendo desenvolvida, para que a internet de altíssima velocidade seja provida em todo o globo. Então eu não vou ter mais essa coisa de plano de internet. A internet vai ser tão comum quanto o ar é hoje para a gente. A internet industrial, sim, na minha opinião, é uma revolução. Não é a quarta revolução industrial, é a terceira revolução tecnológica. A primeira revolução tecnológica foi a revolução industrial, que nunca parou. Começou lá, né, 1700 e pouco, com o motor a vapor, e veio modificando a nossa vida, criando meios de transporte, máquinas, etc., e mudou completamente a face da terra. As pessoas saíram do campo, foram para as cidades, a economia mudou, os países mais poderosos se tornaram aqueles mais fortes economicamente, por conta da aplicação das máquinas, mudou completamente. A segunda revolução tecnológica é muito mais recente, vai fazer 30 anos, que é a internet. A internet também, de uma forma muito importante, modificou a nossa vida, à medida que agora eu tenho aqui no meu bolso acesso a qualquer informação em tempo real, posso me conectar com qualquer pessoa, com qualquer empresa, com qualquer sistema. A terceira revolução tecnológica, que vai ter um impacto tão grande, é quando a gente juntar o que a gente teve na Revolução Industrial com a Revolução da Internet. Quando a gente junta as duas coisas, que é a internet industrial, a gente tem, então, realmente uma revolução importante. Então, a internet industrial tem 3 elementos. Máquinas inteligentes. Inteligente é o termo que a gente usa no Brasil para traduzir o smart, porque máquina esperta aqui no Brasil ia ficar um pouco estranho, né? Então, é uma máquina que está ligada à internet e que tem uma certa inteligência, dados sendo analisados, né, de forma cada vez mais avançada, e as pessoas. Então, são os 3 grandes pontos que compõem a internet industrial. E tudo que a gente faz em internet industrial está baseado nessa pirâmide, que a gente chama pirâmide do conhecimento. Na base são os sensores. Se nós pensarmos, nós somos assim, né? Nós temos sensores. Na verdade, os nossos 5 sentidos são sensores que nos permitem entender o mundo, né? Os sensores geram dados que, num primeiro momento, não tem muito valor. Quando a gente estrutura um pouco melhor e analisa esses dados, a gente obtém informação. Um outro nível de organização da informação é o conhecimento, e a aplicação dele é a sabedoria, que, no fim das contas, é o que vai gerar a efetividade e eficiência. Então, quando a gente vai para um projeto de internet industrial, em algum momento nós vamos falar de sensores,
dados, informação, conhecimento e sabedoria. É assim que funciona a base do que é a internet industrial. E por que só agora isso está tão relevante? Essa é uma coisa tão óbvia. Porque nunca foi tão barato desenvolver uma solução de internet industrial. A internet industrial é baseada em duas coisas, sensores e dados, né? Se a gente for ver sensores, hoje todo mundo tem seu smartphone, aqui dentro a gente tem vários sensores, eu não sei quantos, talvez mais de uma dezena de sensores aqui dentro. Esses sensores, em 2004, custavam em torno de $1,30. E a gente está falando de sensores que estão se aproximando de 40 centavos de dólar. Então, cada vez mais barato. E o custo para a gente armazenar os dados que esses sensores geram na nuvem também chegou a custar $4 por gigabyte em 2009. Depende um pouco da tecnologia. Mas está todo mundo caminhando para essa linha aqui que é zero. Então, armazenar dados na internet, né, com a AWS, Google, etc., está ficando muito barato. Então, é barato desenvolver um projeto de internet industrial. Só para vocês terem um efeito visual do que eu estou falando, na década de 60, lá no auge da Guerra Fria, o governo americano criou um projeto de defesa chamado Nike Ajax. Então, eles desenvolveram esses mísseis, né, que estão ali, e colocaram esses mísseis em todo o território, apontando para todo mundo. Então, ó, mexeu comigo, vai míssil, né? Era a maneira deles se defenderem. Se eu tirar a tampinha aqui do míssil, eu tenho acesso a essa imagem aqui que vocês estão vendo, que é o sistema de navegação do míssil, que faz com que ele siga uma trajetória, né, até o alvo. E aqui a gente tem alguns elementos, né? Não sei se vocês conseguem ler, né, mas, por exemplo, esses 3 cilindros aqui, ó, são giroscópios. São sistemas que conseguem dar para o foguete a sensação de movimento que ele está tendo, de aceleração nas 3 direções. Essas outras caixas aqui são acelerômetros. E aqui um monte de fio, um monte de outros componentes. Isso aqui era uma vantagem competitiva tremenda, porque, eu quero ter um giroscópio, eu não tinha acesso a isso. E quando eu tivesse, o custo era altíssimo. Então, essa era a realidade que nós tínhamos. Hoje, no celular de vocês, vocês têm um giroscópio muito mais preciso do que esse. Vocês têm um acelerômetro muito mais preciso do que esse. E olha só, o giroscópio ele mede 2,5 por 3 por 0,8 milímetro. Ele é do tamanho de um grãozinho de arroz, está aqui dentro, custa menos de $1 e é mais preciso do que aquilo. O acelerômetro é menor ainda, 2 por 2 por 0,95. Também uma pastilhinha desse tamanho, está aqui dentro, disponível para a gente desenvolver soluções usando esses sensores. Então, isso faz muita diferença. Por isso que a internet, baseado nesse conceito, a estimativa é que em menos de 2 anos a gente já vai ter 50 bilhões de coisas conectadas à internet, e o gráfico é o que a gente chama de hockey stick. Ele está crescendo rápido, mas ele vai crescer muito mais rápido. A gente vai ter tudo conectado à internet. Então, se a gente olhar aqui uma sala como essa, esse projetor vai estar na internet, essa mesa vai estar na internet. Para quê? Não sei, mas vai estar na internet. A iluminação da sala vai estar na internet, o projeto, tudo aqui vai estar ligado à internet. E por que a internet industrial é tão relevante? E por que nos preocupou ver o Brasil avançando meio que ao lado desse tema sem nenhuma grande intervenção? Existem 2 razões fundamentais. A primeira apela mais para o espírito dos empreendedores. Então, quem está a fim de empreender, criar negócios novos, desenvolver mercados, a internet industrial dá essa possibilidade. A estimativa é que novos produtos e serviços ligados à internet industrial vão gerar até 15 trilhões de dólares de oportunidade em 15 anos. É muito, muito dinheiro. Muitas vezes o PIB do Brasil. Como é que eu faço para acessar esse dinheiro? Bom, aí você tem que ter uma ideia bacana de como aplicar isso e criar um produto ou um serviço que justifique. Então, há um desafio importante. Mas mesmo para aqueles que estão hoje à frente de empresas já consolidadas, e falam, pô, eu não tenho nem mais, não vou criar uma nova empresa. A internet industrial ainda é importante, porque ela pode ajudar muito a competitividade. Ela pode ser usada para melhorar a satisfação dos clientes, aumentar a produtividade, reduzir custo de manutenção, economizar material, economizar energia, reduzir desperdício. Então, ela também é uma ferramenta muito poderosa para negócios existentes. O que mais se faz hoje com a internet industrial no ambiente de fábrica? Manutenção preditiva, como uma alternativa à manutenção preventiva ou corretiva.
Preventivo é quando eu vou a uma máquina e troco as peças que ainda estão funcionando porque ela está próxima do fim da vida útil. Eu jogo peça boa no lixo. Corretivo é pior, porque eu vou lá consertar a máquina na hora que ela parou, quebrou e eu estou perdendo produção. A preditiva é uma maneira de usar sensores e software para deixar a máquina funcionando e um pouquinho antes dela quebrar você receber essa indicação e aí só fazer lá o reparo. Além disso, a gente tem monitoramento e rastreabilidade de ativos. São vários negócios que têm, por exemplo, veículos que estão por todo canto. Você precisa saber onde eles estão, se eles estão operando bem. Automação de processos manuais, que é muito comum a gente ainda ver nas operações. Aumentar a segurança, aumentar a eficiência energética. Então, vamos pegar esse exemplo aqui. Acho que todo mundo já ficou ciente de que há uma economia muito grande em trocar a iluminação convencional por LED. Você tira uma lâmpada normal, bota LED, isso nas fábricas está sendo feito também. Com a internet industrial, a gente tem um segundo ganho. Eu coloco um sensor de luminosidade no ponto onde a iluminação é importante e eu meço a combinação da luz do LED com a luz solar que está entrando durante o dia. E aí eu faço o quê? Se a luz do sol está forte, eu reduzo a intensidade do LED, gasto menos energia. À medida que o dia vai anoitecendo, a luz de fora vai diminuindo, eu vou compensando, aumentando o LED. Então, não só eu tenho economia de usar LED, mas eu consigo ainda dimerizar o LED para ter uma economia adicional, só adicionando um sensor muito barato lá. Então, esse é um exemplo prático do que você pode fazer. Bom, então, como eu falei, a gente ficou preocupado com um pouco de inércia aqui no Brasil, porque, infelizmente, tanto a indústria 4.0 quanto a internet industrial chegaram no momento onde o Brasil, de forma geral, está bastante fragilizado do ponto de vista econômico, né? Vários outros aspectos também. Mas a gente não pode ligar lá para Angela Merkel, né, para aí o processo que eu não estou preparado ainda. Não, isso está acontecendo muito rápido. Então, independente da situação do país, a gente precisa avançar. E a ABI, que é a associação que nós fundamos, ela tem esse objetivo muito claro, promover o crescimento acelerado da internet industrial. Muito rapidamente, como é que a gente funciona? Eu acho que muito parecido com vocês aqui, inclusive, da mesma maneira que vocês têm esse almoço, né, nos nossos encontros, que tem 2 dias, de um dia para o outro nós temos um jantar que tem essa pegada aqui de network, da gente conversar e se conhecer. Então nós formamos esse ecossistema, lá dentro você tem startups, lá dentro você tem empresas muito grandes como a Embraer, você tem universidades, você tem ICTs, hoje são 50 associados, sem a gente fazer nenhum tipo de propaganda. Aí a gente debate temas como a tecnologia e segurança, mas principalmente a gente fomenta os chamados test beds, que são experimentos para comprovar que a internet industrial funciona. Porque quem quer usar a internet industrial fala, mas isso funciona? Não, então vamos testar, vamos mostrar que funciona. Vamos fazer provas de conceito, vamos fazer MVPs, vamos fazer projetos pilotos. Então é isso que nós fazemos. Qualquer pessoa aqui presente ou de qualquer lugar pode ir no site da ABI e propor um problema que quer ver resolvido através da internet industrial. A gente vai avaliar se esse problema é factível para a internet industrial, se for ele apresentado para os associados. Quem quer participar de um test bed para resolver esse problema? E assim a gente vai avançando. Então a gente está fazendo o test bed de semáforos inteligentes, a gente está fazendo o test bed para reduzir desperdício de água nas cidades, a gente está fazendo 2 ou 3 de manutenção preditiva, nós estamos fazendo test beds na área de logística, ou seja, são experimentos práticos, né, para mostrar que a coisa funciona, porque é só assim as pessoas vão se convencer de que faz sentido. Quando a gente vai para o IIC, aí já é um cenário muito mais amplo, são mais de 40 test beds no mundo, e nós estamos trabalhando com eles para fazer no Brasil um test bed combinado, ABI, IIC, e escolhemos o setor de mineração para fazer esse teste. Então, isso vai acontecer em breve. Nós somos ligados formalmente ao IIC, nós temos um acordo que chama Liaison. Então, todo mundo que faz parte da ABI tem acesso a todo esse conteúdo que o IIC vem gerando nos últimos anos. Quem quiser conhecer um pouquinho melhor, esse é o site abii.com.br. Todas as informações estão lá e o telefone de contato. Então, seria bacana, né? O nosso último associado é aqui do Rio Grande do Sul. Entrou semana passada. E a gente, da mesma maneira como é feito nos Estados Unidos, nós fazemos os nossos eventos em cidades diferentes. A última foi em Curitiba, a próxima é em Campinas, e a gente quer muito vir ter um encontro ano que vem aqui em Porto Alegre. Agora, para isso é importante que tenha pelo menos algumas empresas aqui ligadas à ABI, porque não faz sentido deslocar uma galera de... Hoje são 9 estados diferentes
para Porto Alegre se ninguém de Porto Alegre faz parte, né? Então, fica o convite para quem é da área de TI analisar se faz sentido fazer parte da BI também. Bom, eu vou caminhar agora para a minha parte 2 aqui da apresentação, que está um pouco mais ligada a essa questão da ruptura, né, que a internet industrial pode causar. Então, o Jack Welch, ele, antes de sair da GE, deixou essa mensagem para a empresa. Quando a velocidade do lado de fora excede a velocidade de dentro da empresa, o final está próximo. E eu acho que ele falou isso com a GE, percebendo o que estava acontecendo com a GE, porque não sei quem acompanha, o valor de mercado da GE caiu 50% nos últimos 2 anos. Eles mesmos não conseguiram acompanhar. E tem um relatório nos Estados Unidos que fala o seguinte: nos próximos 10 anos, 40% das 500 maiores empresas dos Estados Unidos vão sumir. Não é que elas vão sair da lista, elas vão desaparecer, vão ser extintas porque não vão conseguir acompanhar essa transformação. Pô, para você estar na lista de 500 maiores empresas dos Estados Unidos, mesmo que seja na última posição, você tem que ser uma empresa muito grande, com dinheiro e com um time muito bom. E ainda assim, quase metade não vai sobreviver. Será que é verdade isso? Vai ser uma estimativa. A gente não consegue ir lá na frente e olhar para trás. Mas vamos olhar o que aconteceu nos últimos 10 anos nos Estados Unidos em um segmento chamado varejo, né? Lembra quando a gente tinha dólar barato, que a gente ia lá para os Estados Unidos fazer compras, na Sears, na Macy's, Best Buy e tal, aquela pujança toda? A gente ia para o shopping center, lá, o mall, né, e estava aquelas lojas gigantes. Eu nunca entendi como é que aquele negócio dava dinheiro, porque elas, com exceção da Flórida, que estava cheia de brasileiros, se você for para qualquer outro estado americano, aquelas lojas vazias, eu falei, cara, como é que se ganha dinheiro com isso? Em paralelo, aquela empresazinha vendendo CD e livro já estava ganhando valor, né? E focado numa estratégia totalmente digital, de melhorar a experiência de compra. Eu me lembro que quando a gente começou a fazer e-commerce, todo mundo fala assim, um livro eu compro, porque assim, eu sei o que eu vou receber. Um CD também. Agora, roupa, quem é que vai comprar roupa pela internet? Quem é que compra roupa pela internet hoje? Levanta a mão, por favor. É muito fácil, porque se na pior das hipóteses estiver errado, eu ponho na caixa e mando de volta. E eles perceberam isso, e a Amazon insistiu no modelo digital. 10 anos depois, esquece, a Sears valia 25 bilhões de dólares, vale 500 milhões. Ela, na verdade, quebrou. Ela está achando uma saída honrosa para ver o que faz. Como empresa, ela quebrou. E foi a empresa que inventou a venda por catálogo, né? A história da Sears foi a primeira empresa que mandava catálogo para as pessoas escolherem em casa e pedir pelo correio. Então, quando o comércio eletrônico veio, para eles era, de graça. Mas não conseguiram fazer a mudança. Quebrou a Macy's, quebrou a Sears, quebrou um monte de empresa. Não conseguiram. Então, é possível, a gente tem que estar ligado a isso tudo. Aí, quando a gente pensa, olha aqui, né, um monte de tecnologia, será que é isso mesmo? Então, para me salvar, eu vou começar a adotar a tecnologia? Não, a tecnologia ela é importante, mas não é a tecnologia que muda a indústria. Nunca antes a tecnologia esteve tão disponível e nunca antes tecnologia deixou de ser uma vantagem competitiva. Porque antigamente, se eu tinha uma tecnologia, o cara não podia ter essa tecnologia. Era muito caro, eu gastei muito dinheiro para desenvolver. Hoje, tecnologia eu alugo, eu compro, né, eu licencio, ela está muito disponível. Então, não é mais o diferencial. O que é importante, então? São os novos modelos de negócio. É você conseguir encontrar uma maneira de fornecer um produto ou um serviço que seja mais simples, mais econômico, mais eficiente. E aí eu vou, através desse modelo, encontrar quais são as tecnologias que vão me suprir isso. E aí não faltam exemplos, né? Esses que a gente ouve aí todo dia, Uber, Airbnb, Netflix, todos são modelos. Nenhuma dessas empresas criou a tecnologia que está por trás do que eles fazem. Eles aplicaram tecnologia existente. Então é muito importante pensar em modelo de negócio, que nada mais é do que a maneira como uma empresa cria valor e captura. Então você tem que pensar, você tem que criar um produto ou um serviço que alguém esteja disposto a pagar. E esse é um problema muito grande das startups, né? Tem muita startup que não acha que tem uma coisa bacana, mas não sabe se alguém vai pagar para ter aquilo ali. Ou se o que ele está fazendo é realmente melhor do que já existe no mercado. Por isso que 90% fecham. É porque não tem realmente valor sendo criado ali. Isso é fundamental. E é bom você criar muito valor
porque também não faz sentido você vender uma coisa que gera valor para o teu cliente, só que o que ele te paga só cobre o custo. Você tem que criar um valor maior para você ficar com parte desse valor. Então a gente tem que entender o que o mercado quer, o que a nova tecnologia permite, e aí sim fazer uma proposta de valor mais atraente. Tem que ser mais atraente do que existe, senão ninguém vai mudar, né? E aí sim você faz a transformação da indústria. Então a primeira coisa para quem quer empreender na internet industrial é estar antenado com o que as pessoas querem, ou as empresas. Isso muda, né? Cada ano muda. Hoje as empresas querem o quê? Produtos e serviços mais personalizados. As pessoas têm esse desejo de ter uma coisa mais única. E fazer coisa personalizada é o oposto da eficiência da manufatura, que é fazer produtos e massas iguais. Então aqui tem um desafio. Se você consegue, por meio da tecnologia, desenvolver produtos mais customizados, mas sem um custo, né, muito alto, essa é uma possibilidade. Uma outra tendência é a economia do compartilhamento. Poxa, não tem razão de todo mundo ter tudo. A gente pode compartilhar. Não sei quem mora em apartamento aqui, mas vamos imaginar que eu moro num prédio que tem 40 apartamentos, né? Se eu for bater na porta de cada pessoa lá e perguntar, é muito provável que todo mundo tenha uma furadeira em casa. Que o cara usa uma vez ou duas por ano para furar o quadro, para pendurar o quadro lá. Precisa. Se a gente tiver uma furadeira numa área comum disponível para todo mundo usar, não resolve? Resolve. Quando eu falei isso ontem em São Paulo, falaram assim, o primeiro que pegar não vai mais devolver, então não vai dar certo. Mas aí a gente bota um chip para rastrear e a gente vai encontrar onde ela está. Então essa é uma tendência muito forte, compartilhar carros, compartilhar ativos, não precisa todo mundo ter o seu. Uma outra tendência é a precificação por uso. A gente não quer pagar por uma coisa que fica parada, eu quero ter a experiência, eu estou disposto a pagar pelo tempo que eu estou usando, eu quero alugar, eu quero pagar por um dia. Olha que coisa louca, né? Nós fizemos uma parceria com a Porsche, lá na Pollux. A Porsche ela tem várias empresas, aqui faz os carros, e empresas de design, e nós trabalhamos com a Porsche Consulting, que faz consultoria em Lean Manufacturing. E eu fui fazer uma visita terça-feira no interior de São Paulo, com o Rudiger, que é o presidente da Porsche aqui no Brasil, nós fomos juntos e fomos conversando lá. E a gente estava falando do Taycan, achei o nome meio escroto, se vocês me entendem, Taycan. Mas tem o Cayman, né? Então Taycan é o nome do carro, do veículo 100% elétrico esportivo que a Porsche está lançando no ano que vem. É lindo, para quem gosta de carro, meu, que coisa. E aí, o que ele falou foi o seguinte, o custo do software no carro é mais caro do que a mecânica do carro. E o carro vai ter umas coisas interessantes. Ele sai de fábrica com motor de 600 HP, elétrico. Ele entrega 600 HP. Só que você vai comprar e ele vai estar programado para entregar 400 HP. Eles não vão te dar os 600, você vai ter 400 HP. E você vai andar com ele. E aí chegou o fim de semana, né, você quer pegar a highway aqui, né? Você quer pegar a highway porque é um pouco mais rápido. Você vai entrar no aplicativo e você vai comprar 200 HPs por 2 dias. E o carro vai ser programado para te entregar 200 HPs a mais por 2 dias. Chegou segunda-feira, acabou o encanto. É igual a abóbora. Mas eu vou pagar pelo uso, né? Sistemas mais colaborativos. Isso é muito importante. A gente está num caminho em que nenhuma empresa vai ter a solução sozinha. Vamos pegar o caso da Porsche. Muito do que está desenvolvido no Taycan veio de empresas de TI que vieram participar do projeto. A Porsche não tinha toda a experiência para motores elétricos com bateria, não desenvolveu, trouxe parceiros. Então a gente está num movimento cada vez mais colaborativo. Em um contexto eu faço competição com esse cara, em outro contexto eu colaboro com ele, isso é normal. E aqui, espero que vocês não me joguem uma pedra, mas para quem já morou em praticamente todas as regiões do Brasil, um sinal de alerta para vocês. Vocês são muito bairristas, né? Vocês têm essa coisa aqui do Rio Grande do Sul, né, que o é bom está aqui no Rio Grande do Sul. E eu não estou discordando disso, mas precisam estar mais abertos para empresas de outros países, de outros lugares, porque a gente está indo para um momento onde isso vai ser muito importante. Então, assim, vamos ser barristas no chimarrão, vamos ser barristas nos times, mas quando a gente fala de tecnologia, precisa de mais abertura. Espero que vocês não fiquem bravos comigo, mas é uma percepção que eu tenho por estar o tempo inteiro em indústrias aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Minas, Pernambuco,
né? E eu noto um pouco isso. Obrigado. Bom, e um outro aspecto importante, velocidade e agilidade. Isso é fundamental e é impressionante, quanto mais uma empresa cresce, mais lenta ela fica. Vou dar um exemplo rápido da ABI. Lá na ABI, a gente abriu para empresas se associarem, ligou uma empresa gigante, falou assim, como é que funciona? Bom, a gente trabalha dessa maneira, como é que eu me associo? Você vai no site, preenche um formulário bem simples, né? Ah, tá. E depois? Aí você vai pagar a anuidade e você vira associado. Ah, legal, nós vamos ser. Aí, não aconteceu nada. No dia seguinte, entrou em contato uma startup do interior de São Paulo. Mesma coisa. Como é que faz para ser parte da ABI? Não, você entra no site. Já estou. Aí você preenche o formulário. Já preenchi. E aí você paga a anuidade. Como? Imprime o boleto. Paguei. Então você é sócio da ABI. Um ano depois, se eu ligo para essa empresa alemã e falo, vocês desistiram de vir para a ABI? Não, a decisão está tomada. A gente está avaliando o budget de onde vem, quem vai aprovar, um ano depois. E não consegue, né, tomar uma decisão tão rápida. Bom, para encerrar, eu tenho 10 minutos, eu vou mostrar 2 exemplos práticos do que dá para fazer em indústria 4.0. Porque essa é uma pergunta assim, mas será que isso se aplica hoje na indústria? Não é uma coisa do futuro? Vamos dar 2 exemplos práticos aqui na área de robótica. Então, está ali o robô funcionando, né? Esse é um robô colaborativo, então ele é seguro para trabalhar com as pessoas. E se a gente olhar, essa é a nossa situação. No final desse ano, a China já vai ter 614 mil robôs em operação, América do Norte 323 mil, e aqui no Brasil a gente vai ter 18 mil robôs. Se a gente quiser trazer a densidade de robôs do Brasil para a mesma que a Alemanha, tem densidade e quantidade, é número de robôs para cada 10 mil pessoas na indústria. A gente precisa instalar 200 mil robôs no Brasil. E a gente está instalando em torno de 1.500. Então, nem em 100 anos, a gente tira essa defasagem. E a gente foi tentar entender o porquê, né? E a gente viu que a baixa adoção de robôs no Brasil tem uma série de causas. Talvez a maior delas seja a instabilidade econômica, que inibe muitos investimentos, né? E aí lá na Pollux a gente falou assim, vamos pensar digital, vamos pensar de forma transformadora o que a gente pode fazer. E aí nós criamos um modelo de negócio que não exige budget, CAPEX e é super rápido, né? Nós criamos esse modelo que é o Pollux Robotics, que envolve um serviço e uma locação de robôs. Então nós saímos aqui de uma forma tradicional de uso de robôs, que utiliza robôs convencionais, comprados, com suporte pontual e blá blá blá, para um modelo muito mais rápido, né? Um processo que levava meses, leva dias. Além do modelo físico, você tem um modelo digital, o robô não está mais isolado, ele está ligado à internet e assim por diante. E aí nós saímos ao mercado para apresentar essa ideia. Eu me lembro que no início ninguém entendia o quê? Eu não vou comprar o robô, eu vou alugar o robô? Vai alugar. Quando nós começamos, 100% dos robôs que a Pollux implantava eram vendidos 0 alugado. Depois 10% alugado, 30%, 50%, hoje 80% dos robôs que a gente implanta são alugados. E a gente está indo muito rapidamente para uma condição de 100%. O modelo é tão melhor, traz tantas vantagens para o cliente, que só vai comprar robô daqui para frente quem não souber fazer conta. Matemática simples, né? E eu vou então só ilustrar mostrando o vídeo aqui de um cliente nosso. A L'Oréal, né? Todo mundo conhece.
Bom, acho que deu para ter uma ideia, né? O que o nosso cliente está falando é que alugar é muito bom, né? Para quem não ouviu aí atrás, né? Tem uma série de vantagens importantes, né? Então, não tem forma melhor de vender do que ter um cliente dando um testemunho tão positivo, e a L'Oréal é uma das 40 empresas que hoje já alugam robôs da Pollux. Para fechar, além do robô, né, o robô industrial que vocês viram, nós trouxemos também agora os robôs móveis, tá? Vou passar bem rapidinho aqui, ó. Esses são robôs autônomos que fazem o processo de intralogística. Então, eles fazem a transferência de peças, componentes de embalagem, produtos acabados. Então, toda aquela movimentação que você tem dentro da fábrica, usando empilhadeira, paleteiras, empurrando, tudo isso pode ser automatizado, tá? Usando esse tipo de robô, que já veio também no modelo de locação. Até porque a área de logística normalmente já trabalha mais em OPEX do que em CAPEX. Tá? Então, bem rapidinho, mais para vocês terem uma ideia, né? A vantagem é que esse robô ele não tem um caminho pré-definido para seguir, ele não tem que seguir uma rota. Ele recebe uma missão para ir do ponto A ao ponto B, e ele então traça o melhor caminho, o melhor trajeto. Se tiver um obstáculo, ele desvia, faz a volta e cumpre lá a missão dele. Bom, aí na Pollux o que a gente tentou fazer foi juntar aquelas 5 coisas que eu falei, né, na nossa oferta de robótica. Bom, para encerrar, a gente está aí, né, vivendo a Copa do Mundo, e eu recebi um e-mail até de um amigo meu, e-mail não, WhatsApp, né, tudo pelo WhatsApp hoje, o e-mail está quase acabando, né. Alô? Eu recebi esse WhatsApp falando assim, olha, a Copa do Mundo está chegando, mas no Brasil, né, a gente está com problema, então esse ano eu não vou botar minha bandeira para fora, eu não vou comemorar. Ele queria que eu replicasse, eu falei, cara, sem chance, cara. Acho que independente de qualquer coisa, né, não acredita no Brasil quem não conhece o Brasil. A gente tem problema pra caramba, mas são problemas são visíveis, a gente consegue resolver. Então, desistir do Brasil, mudar para Miami e ficar mandando vídeo de lá, como é boa a vida aqui, como é uma merda a vida no Brasil, pô, isso é o modo de serviço que eu posso ver. Nada contra quem quer morar fora, pelo contrário, acho que todo mundo tem que ter a experiência de morar fora, ver o que é bom lá fora e o que é bom aqui também que fica para trás. E quem sabe a gente nos junta as duas coisas. Isso é o mais bacana. Então, desistir do Brasil, nunca. Eu tenho uma bandeira de 5 metros. Está pendurada lá e vai ficar até o final da Copa. Obrigado, pessoal. Fico à disposição para perguntas, tá? Vou deixar o pessoal conduzir agora aqui, se alguém tiver alguma pergunta, algum questionamento. Oi, tudo bom? Tudo? Desculpa um pouquinho da emoção, já está passando. Não, tranquilo, tá? Tranquilo. Silvia. Bom, eu tive num evento, desculpa, estou um pouquinho rouca. Eu tive num evento hoje de manhã, em que o tema era blockchain também, né? Que está super moda, não digo moda, mas é uma coisa que veio para ficar, né? Como é que existe alguma dentro das tecnologias que estão sendo utilizadas, existe alguma aplicação de blockchain para indústria 4.0, internet das coisas? Como é que esse connect acontece? Assim, que eu achei bem interessante, acho que tem tudo a ver, né? Porque nós estamos olhando para amanhã, né? Então, pensei nisso. Esse é um tema novo para a BI, tá? Então, ainda não entrou dentro das discussões mais detalhadas que a gente tem lá. Hoje a gente está tratando muito mais de arquitetura de referência, protocolos e da questão de segurança. Então, essas temáticas elas têm predominado os debates. Mas a gente não tem mais nenhuma dúvida em relação à importância dessa tecnologia e a gente quer trazer isso mais perto, a gente quer compreender, a gente quer também criar testbeds que usem o blockchain. Então, assim, não tenho especialização para te dizer como vai funcionar, mas assim, eu já não tenho nenhuma dúvida de que realmente é uma tecnologia que faz todo sentido, que vai criar disrupções importantes, porque ela tem essa capacidade de eliminar intermediários e garantir o trânsito da informação, seja ela qual for, de rastreabilidade, de um ponto ao outro, com segurança, a um custo muito baixo. Então, só entender o que ela tem o potencial de fazer já deixa claro para mim de que ela, com certeza, vai ser utilizada. Então, eu acho que para quem está na área de TI, é fundamental compreender e aplicar. Então, assim, existem vários exemplos já positivos, né, de como o blockchain pode ajudar. Então,
não é uma coisa que a gente pode deixar de lado, não. Não sou um especialista, então não tenho como te ajudar, mas a gente tem a ciência e a certeza de que é relevante. Tá? Rizzo, posso fazer agora? Na tua frente aqui, ó. Opa! E aí? Queria te pedir a tua opinião. Eu estava lendo o material que nós conversamos a respeito da edição da revista Exame da 4.0, né? Foi capa da revista. E ali tinha um material feito pela Confederação Nacional da Indústria. E aí abordava o desafio da China, que parece que o projeto deles para 4.0 vai para 2025, Isso. E mencionaram alguma coisa no Brasil para 2027, né? E eu queria te perguntar a disponibilidade de capital, o que está sendo feito em relação à própria CNI, o que hoje tem, né, de capital disponível para os projetos de negócio que vão acontecer nesse movimento todo que tu faz parte. Bacana. Desde que a gente fundou a ABI, a gente tem sido sempre convidado e consultado para qualquer evento ligado a isso, seja em Brasília, no Rio, MDIC, MCTIC, a gente sempre dá um jeito de comparecer, tentar colaborar. A gente não tem na ABI nenhuma vocação, vamos dizer assim, mais de criação de políticas, mas a gente fica sempre à disposição como uma espécie de órgão consultivo para evitar que aqui saia uma outra tomada de 3 pinos, aí, alguma coisa assim. Então a gente opera nesse sentido. E a gente também procura entender, né, quais são os movimentos do governo. A gente está em 2 problemas agora. 1, o governo não tem dinheiro, e 2, com a situação política atual, ninguém consegue fazer nada. Então, por mais que exista nesses 2 ministérios que estão mais ligados a esse movimento, né, pessoas com boas intenções e que querem fazer alguma coisa, elas estão muito limitadas em relação ao que efetivamente elas podem fazer, né? Então, eu acho que alguma coisa mais relevante nesse sentido só vai ser possível depois da mudança do governo, seja ela qual for, e o mínimo rearranjo aí das reformas da economia para que haja caixa para se fazer isso. Então, tudo que tem lá é bastante incipiente, e por mais que de vez em quando a gente ouça falar, olha, vai ter um edital aqui e outro, ele é tão burocrático, né? A BDI, que faz parte da CNI, né? Tem um amigo que trabalha lá, que é o Jorge, o Bruno Jorge, eles fizeram agora um edital para test beds, bem o que a gente faz. E eu gostei porque eu li o edital e a definição de test bed foi um copy and paste do nosso site. Então eu falei, pô, algum serviço a gente já está prestando aqui, né? A definição é nossa. E são test beds lá, né, que você pode até ter R$300 mil. E aí, como isso eu achei interessante, né, 10 test beds, são 3 milhões, eu pedi para ele ir até o encontro último em Curitiba apresentar para os associados, né? E aí ele começou a apresentar os detalhes do edital, e é isso, aí você precisa juntar essa documentação, aí depois você tem que definir isso, aí tem que descrever isso. Quando ele estava no meio, eu falei, pô, para, cara, de novo não, cara. Caramba, cara, como é que vocês conseguem complicar? São R$300 mil, cara, põe na mão de quem vai fazer uma ideia. É que a gente está aprendendo. Eu falei, então aprende rápido, cara. Pô, isso desestimula completamente aplicar para isso, pela complexidade que tem. Mas é que é dinheiro público, tem que ter cuidado. Pode parar. Pô, tu acha que a iniciativa privada não toma cuidado com dinheiro? Pô, e a gente é muito mais rápido. Então não me venha usar isso como muleta, pô. Né? Vocês complicam tanto que fica mais fácil para o cara mal intencionado pegar o dinheiro, e o cara que é bem intencionado não consegue. Então, Dona, acho que respondendo, há boas intenções, né, o BNDES fez um estudo com a McKinsey para mapear, acho que foi um trabalho muito bem feito, um investimento aí de 12 milhões, né, elencou áreas estratégicas do agronegócio, manufatura, cidades e saúde. Eu acho que foi bem feito o trabalho. A gente tem usado muito esse relatório, então, para quem quer entender um pouco melhor, talvez hoje o melhor documento de internet industrial que a gente tem é o relatório da McKinsey, que está disponível, é público, e que realmente detalha muito o potencial de tudo isso. Então, aqui tem um bom exemplo, né, do que eles podem fazer, mas eles são muito francos em falar, cara, nós não temos dinheiro e nós não temos nenhuma chance de aprovar leis agora, nada. O Congresso está paralisado até essa situação mudar, tem muito pouco que a gente possa fazer. Por isso que eu acho que aí nesse contexto a iniciativa privada precisa se erguer, tomar as rédeas e fazer acontecer. Mais uma? Boa tarde. Boa Meu nome tarde. é Felipe Emilia, eu sou diretor de operações e tem tudo a ver, não sou do pessoal de TI aqui. Na verdade, é só uma colocação para ti.
A nossa empresa fabrica smart meter, então está totalmente alinhado com essa internet industrial. Talvez nós vamos ter que entrar, a ideia é bem interessante, nós participar desse grupo. Na nossa empresa, nós temos 200 funcionários montando medidores de energia elétrica. E nós podemos substituir esses 200 colaboradores por em torno de 6 robôs. Nós já conversamos com a Pollux, e no ano passado, parece que vocês não estavam com condições de fazer, é só uma colocação para ti. Tu já está em condições de vir lá e conversar com a gente para fazer essa operação por aluguel? Bom, primeiro eu quero pegar o cara da Pollux que falou que a gente não estava em condição de fazer. Quero entender o que aconteceu, porque, né, não sei se é uma questão técnica, assim, bom, a gente conversa aí, porque, bom, esse cara está ferrado, né? Mas, assim, normalmente, quando você vai aplicar o robô, né, acho que tem toda a questão técnica da viabilidade ou não. E esse modelo de locação que eu falei, ele tem viabilizado o uso de robôs mesmo em empresas médias e de menor porte. Então, a gente vem de uma situação onde a Pollux implantava robôs só em grandes manufaturas, né? Gerdau, uma delas, mas automotivas, etc. E hoje a gente tem colocado robôs em empresas assim, com 200, 300 pessoas, porque a conta fecha, né? E fecha muito mais rápido. Mas a gente conversa depois, você me diz quem foi que te falou isso, e a gente resolve, tá bom? É isso? E, pessoal, não fiquem bravos comigo por conta daquele comentário, tá? Foi no bom sentido. Obrigado. Nossos agradecimentos ao empresário José Riso por sua participação. Pedimos que o nosso convidado se mantenha aqui ao palco para receber uma lembrança das mãos do presidente Diogo Rossato. Opa, isso eu gosto. Posso deixar? Por favor. Cara, de verdade, obrigado, viu? Eu que agradeço mesmo. Pelos ensinamentos aí, valeu. Muito obrigado. Obrigado. Eu te chamo para aprender. Tá ótimo, adoro. Esse ainda continua sendo um dos melhores do mundo. Boa. Maravilha. Legal. Vou deixar junto. Informamos que a pesquisa de satisfação será enviada por e-mail via software SurveyMonkey. Contamos com a participação de todos para que possamos estar sempre melhorando nossos eventos e oferecendo conteúdo que agregue valor às suas empresas. Lembramos que no dia 5 de julho realizaremos o evento comemorativo aos 32 anos do CEPROGS, no local DNA do Aço, em Porto Alegre. Contamos com a participação de todos. Informações através do e-mail comunicacau@ceprorgs.org.br. Lembramos também que no dia 28 de setembro teremos mais uma edição do Mesas TI aqui no Hotel De Ville. Em breve, mais informações. Divulgue sua marca, seja um patrocinador do Mesas TI, saiba como através do mesmo e-mail comunicacau@ceprorgs.org.br. Agradecemos mais uma vez aos nossos patrocinadores. Patrocínio Gold, DBC Company, To Cloud. Patrocínio Silver, Dinamize. Patrocínio Bronze, Consulpaz. Dinâmica Consultoria, Grupem, Positivo, RCA Digital, TEDEC, Zero Defect e apoio Postimetria. Agradecemos o apoio da ACK Marketing Digital, empresa parceira do CEPRORGS na realização do Mesas TI. Chamamos nesse momento Edgar Serrano e Lisandro Jacobos, da empresa DBC Company, um de nossos patrocinadores, para sortear uma cesta de vinhos entre os participantes. Ali com ela, por favor. Sorteio. Vamos dar sorte. Walter Ferreira da Silva, HCPA.
Parabéns. Chamamos Gabriel Goltz, da empresa TrueCloud, um de nossos patrocinadores, para sortear uma cesta entre os participantes. Ailton Rodrigues, Sulpetro. Chamamos Carolina Branchi, da empresa Dinamize, um de nossos patrocinadores, para sortear 2 kits da Dinamize entre os participantes. Ivan Pedro Stroer, Calçados Paquetá. E Rodrigo Barbosa Fontana, GovBR. Já saiu. André Menezes, WKRH. Obrigada. Chamamos Ismar Oliveira Pereira da Cunha, gerente regional corporativo da Positivo, para sortear um voucher para compra de produtos Positivo. O sorteado ou a sorteada escolhe no site os produtos. Paulo Renato Iotz, Criare Sistemas. Nossos agradecimentos às empresas DBC Company, TrueCloud, Dinamize e Positivo por suas participações. Muito obrigado e um bom dia a todos.